Agora tá valendo, hein? Então vamos iniciar a nossa formação fazendo uma oração, né? Pedindo a Deus que Ele envie o Espírito Santo sobre nós, abrindo nossa mente, nosso coração para as coisas que Ele tem a nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu vou começar apresentando aqui a tela para vocês. Então, para começar, olha, é bem tranquilo. A sementinha é o início de todo o processo de formação catequética, de iniciação à vida cristã. Então, a gente vai começar do começo mesmo, desde a criação, né? E pegar os aspectos mais básicos, desde as orações, né? Passando detalhezinho por detalhezinho, vendo com ele as coisas bem lentamente, né? Com bastante paciência. Lembrando que muitos deles podem ainda não estar alfabetizados, né? Eles estão em processo de alfabetização. Então, colocar coisas que às vezes não necessitem a escrita, né? Como, por exemplo, desenhos, atividades de pintura, pintura a dedo com tinta guache, desenho mesmo com giz de cera, lápis de cor, teatrinhos, né? Usar brincadeiras com recompensa, como bombons, né? Faz brincadeira de pergunta e resposta, dar bombom, coisas que deem para trabalhar com crianças nessa etapa mesmo, beleza? Então a gente começa a sementinha 1, vocês estão na 2, né? A 1 está comigo, mas só para começar, para vocês verem. O sistema todo o cronograma, do azul até o roxo, ele está no sistema de orgânico, né? E passo a passo, vendo toda a história da salvação até chegar em Jesus. Aqui, como é o início mesmo, nós vamos começar pela criação. Mas como sempre tem alguma criança que, por exemplo, pula alguma etapa, pode ser que tenham crianças que vocês vão pegar, que é da etapa anterior, da sementinha 1, que estão vindo da turma anterior, né, da Sirlene e da Tassi, mas vão ter crianças que entraram agora. Então, quando chegar na 2, vai ter um pouquinho de revisão dos temas da 1. Que para as crianças que vieram no ano passado vai ser revisão, mas para as crianças que vão estar entrando agora vai ser coisa nova. Entendeu? Então, assim continua. Então, todo o cronograma de todas as etapas são montados assim. Você vê tudo primeiro, aí na outra etapa você tem uma revisão da etapa anterior e dá um passo adiante. Então, aqui no Sementinha 1, eu peguei o aspecto da criação, toda a criação, os dias da criação, com bastante detalhe, vendo passo a passo, né? Deus criou todas as coisas, aspectos gerais. Depois, o primeiro dia da criação, a explicação, a partilha, as brincadeiras, né? Fazer a pintura, o que Deus criou no primeiro dia, né? Tudo bem devagar, bem tranquilo, né? Usando vários recursos, né? Auditivos, música, vídeo, brincadeiras, né? Eles gostam muito desses recursos, né? Segundo dia, um encontro só para o segundo dia, outro encontro só para o terceiro dia. Tudo bem devagarzinho. Isso aqui no 1, na sementinha 1, tá? Vai. Então, chega as duas versões da criação do homem. Quer dizer, a primeira versão é aquela do Gênesis 1, onde Deus cria o homem e a mulher, né? Que são 7 dias da criação. E no último, né, no 6º dia, Deus criou o homem e a mulher os criou. Então ele cria os dois ao mesmo tempo.
né? E no sétimo descansa. E a segunda versão, que é o quê? Primeiro Deus cria o homem, não é? Cria do barro, né? Assopra nas narinas, né? E o homem está sozinho. E aí o homem se sente sozinho. Aí depois Deus faz o homem dormir, tira a costela dele, cria a mulher e dá a mulher de presente para o homem. E ali eles viram um casal. Então as duas versões. E explicar quais as duas versões são as verdadeiras, né? Explicar que as duas versões são corretas, só que do ponto de vista diferente, né? Uma é uma versão que abrange a criação como um todo, e a outra é uma versão mais detalhada, com um foco mais no ser humano, que diz, né, como que Deus se envolveu ali, colocou as mãos dele. Então tem todo um aspecto afetivo, que demonstra o tanto que Deus se relacionou ali na criação, tanto que ele participou e que ele esteve envolvido nesse processo da criação do ser humano, né? Então, explicar essas duas versões. A relação entre o homem e a natureza, como que Deus criou tudo e deu de presente para o ser humano, que tudo que Deus criou, Deus deu de presente para o ser humano cuidar, então tem que ter um certo cuidado com a natureza, né? Todos esses aspectos que a gente pode trabalhar. Então, depois trabalhar a relação entre o homem e a natureza, e agora a relação entre o homem e Deus. O homem e a criação, e o homem e Deus. Qual é a relação? É que a criação é um presente de Deus para o homem. Então, o homem é dono da criação, senhor da criação. Mas, em relação a Deus, Deus é o senhor do homem. Então, o homem foi feito para Deus, por Deus e para Deus. Então, não somos donos, né, de nós mesmos. Nosso dono é Deus. Então, nós precisamos fazer o que Deus manda que nós fazemos. Então, é por isso que ele fala, que ele dá ordem, né? Vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa aqui, que é justamente aquele princípio de soberania divina. Conhecimento do bem e do mal, dizer o que é certo e o que é errado. E ali o homem tem que um dever de obediência a Deus. Não é? Então, essa é a relação do homem com Deus. Nós somos donos da criação, mas Deus é o nosso Senhor, nosso dono. Ele é que determina o que é certo e o que é errado. Nós devemos obedecer e ouvir a voz de Deus. A partir do momento que o ser humano não quer mais ouvir a voz de Deus, ele quer ser Deus da própria vida. Então ele vai romper com o Papai do Céu. É como se ele quisesse dizer, olha, agora não tenho mais o Papai do Céu, agora eu vou viver sozinho. E esse foi o grande pecado do ser humano, o pecado original. Romper com Deus. Não quero mais ouvir o que Deus quer me dizer. Eu agora quero o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu agora vou dizer o que é certo e o que é errado para a minha vida. Não preciso de Deus me dizer. E aí então é esse rompimento com Deus, né? Só que a partir do momento que ele faz isso, ele não pode mais comungar com a árvore da vida, que é o que dava ao ser humano todos os dons, né, que Deus tinha dado a ele, os dons pré-eternaturais, né? Que são esses dons aqui, ó. Dons da justiça original. Que dons são esses, né? São os dons de que o ser humano, quando foi criado, ele não adoeceria, ele não envelheceria, não teria necessidades, não passaria por esse processo, né, ele teria uma vida perene, não morreria, não é? Como o homem pecou, então o que entrou é o seguinte: o homem que precisaria estar em comunhão com Deus para ter esse benefício por meio da graça, rompeu com Deus. Então havia uma dualidade no ser humano. Entrou essa dualidade de modo que agora o corpo e o espírito vão estar em desarmonia, vão querer o quê? Se separar.
E aos poucos, eles vão se separar, chega uma hora que eles se separam de vez. E quando acontece a separação do corpo do espírito, acontece o quê? A morte. Então o ser humano agora vai morrer. Foi como Deus falou, né? Como Deus alertou, olha, não podes comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se um dia vocês comerem, vocês vão morrer. Então a morte, o que é a morte? Deus criou a morte? Deus não criou a morte para o ser humano. A morte ela entrou no mundo como consequência do pecado. Então, com a perda dos dons, agora o ser humano vai ter que envelhecer, vai ter que adoecer, vai passar fome, vai passar frio, vai ter que trabalhar, né? E por fim vai morrer, porque o Espírito de Deus não vai estar mais ali em perfeita harmonia com a carne que ele criou. Eles estão sempre em conflitos, né? O ser humano, o corpo quer uma coisa, o espírito quer outra. Então a gente sente essa dualidade, né? Todo ser humano que nasce já nessa condição de pecado original, nós herdamos o pecado original de Adão e Eva, né? Já sente essa dualidade interior, de você querer fazer o bem e acabar fazendo o mal, né? Que vem do pecado original, essa briga interior, né? Então, lembrar de todo esse drama, né? Como que Deus criou tudo perfeito, lindo, maravilhoso, mas o ser humano escolheu viver o pecado, viver um caminho sem Deus, né? E aí ele perdeu toda essa graça que ele tinha no paraíso. Então, para a Sementinha 1, o primeiro semestre é todo enfatizado nisso, né? Na criação e em como o ser humano perdeu, né? Como o ser humano pecou e perdeu isso. E como a morte entrou no mundo, né? O drama do pecado. Isso aqui que a gente chama em teologia de teodiceia. O que é a teodiceia? É a revelação de Deus a partir da criação. E isso é muito forte nas crianças. A criação revela o poder de Deus. Vocês podem levar eles lá para fora, fazer um momento de contemplação, falar, olha para estrela, não, porque não vai estar de noite, vai estar de manhã. Mas olha para as nuvens, olha para o sol. Quem vocês acham que criou tudo isso? Olha os passarinhos, olha as árvores. Né? E eles vão ficar curiosos. Quem criou isso tudo? Aí vocês falam, tem um Deus que criou tudo isso. Ele está acima de tudo, né? Tudo vem dele, né? Então eles são muito sensíveis à questão natural, né? Tudo a revelação de Deus a partir da natureza. Então a gente vai explorar bem essa questão. Como eu falei, isso aqui está na sementinha 1 bem detalhado, mas vai voltar na sementinha 2 lá, ó. No primeiro semestre vai voltar, só que com menos detalhes e um pouco mais rápido, ó. A apresentação, sinal da cruz e principais orações, vão rever com ele as orações, Pai Nosso, Ave Maria, né? E a partir do segundo encontro, voltar à questão da teodiceia, da criação e da relação entre o homem e a criação e o homem e Deus. Então, a criação, Deus, enfatizar Deus como Pai Criador. A criação, primeiro foco em Deus. Agora foco nas criaturas. Isso é um errinho de grafia, enfatizar, né? Enfatizar o universo como criatura de Deus, né? O universo todo que Deus criou são criaturas de Deus, né? Cada criatura com o seu grau de perfeição. Se tem grau de perfeição, obviamente tem grau de imperfeição, né? Da mais perfeita para a menos perfeita. Das criaturas mais perfeitas para as criaturas menos perfeitas. Lá na sementinha 1 não está abordado isso, mas na sementinha 2 a gente vai começar a abordar esse grau de perfeição, quando a gente for falar da criação dos anjos e tudo mais. Dias da criação, vocês vão voltar nos dias da criação, só que agora um pouco mais rápido. Primeiro dia da criação. Deus criou a luz, né? Faça-se a luz. E a luz foi feita. O que é essa luz? É o sol? Até se lá na sementinha 1 a gente pode, metaforicamente, falar do sol, aqui a gente já vai esclarecer um pouco mais.
Aqui já tem um pouco mais de maturidade para entender o que é essa luz. Não pode ser o Sol, por quê? Porque o Sol foi criado muito tempo depois. O Sol é uma estrela, não é? E o Sol vai aparecer lá no quarto dia. O que é a luz que Deus criou? É a criação espiritual, porque Deus criou tudo, as coisas visíveis e as invisíveis. Né? O mundo espiritual e o mundo material. A primeira coisa que Deus cria são os espíritos. Ou seja, essa luz é a luz espiritual. É o mundo espiritual, são os anjos, a criação dos anjos. Lembra que eu falei que Deus cria conforme os graus de perfeição? Da criatura mais perfeita para menos perfeita? Significa dizer que as criaturas mais perfeitas são os anjos, puramente espirituais. Entendeu? Porque Deus é espírito, não é? E ele é a perfeição máxima. Quando Deus resolve criar, ele cria algo parecido com ele, só que um pouco menos perfeito. Então ele vai criar um espírito quase perfeito como ele, mas um pouco menos perfeito que ele. Entendeu? E esse espírito é o que? É um anjo. Porque você tem o espírito que é o divino, que é o criador, e os outros espíritos que são criaturas, que são anjos. O espírito divino é criador, então é Deus, então é perfeito. Quando ele gera um espírito igual a ele em perfeição, ele gerou o filho. O pai gera o filho é idêntico ao pai, então é perfeito, então é Deus. Então a geração não é a criação. É antes da criação. É a geração do Filho e a processão do Espírito Santo. É antes da criação. Quando Deus cria, já não é mais em Deus. Então é fora de Deus. Então já não é perfeito como Deus, mas é um grau menos de perfeição. E aí ele vai criando os anjos, vários anjos em graus de perfeição, do mais perfeito para o menos imperfeito. Ou para o menos perfeito. Qual que foi esse anjo mais perfeito que ele criou? Que parece ser Deus, mas não é. O anjo mais perfeito que Deus criou. Deu uma travada. Travou na minha voz? Foi, a sua imagem congelou. Mas a voz continuou. Não, agora voltou tudo. Aí deu um... Mas agora está normal. Acho. Beleza. Deus foi criando em graus de perfeição. Do anjo mais perfeito ao menos perfeito. Qual foi esse anjo mais perfeito que Deus criou? Como ele se chamava? Ele era tão perfeito, que às vezes os outros anjos olhavam para ele e pensavam que ele era Deus. Porque ele era quase igual a Deus. Porque ele é só um pouquinho menos perfeito. São Miguel Arcanjo? Não, ainda não. Eu ia falar, eu não sei, mas eu vou falar que eu chuto que é Satanás, aquele que desceu. Isso, mas qual era o nome dele? Lúcifer. Porque o que significa Satanás? Satanás em hebraico significa inimigo. Então aqui na criação ele não era inimigo ainda, porque ele foi criado bom, não é? Deus criou tudo que Deus criou é bom. Aí você tem que enfatizar que tudo que Deus criou é bom. Não antecipa essa conclusão de que ele é mal, que ele virou mal depois. Vocês só vão dar a informação de que Deus criou um anjo muito bom chamado Lúcifer. Lúcifer significa o quê? Portador da luz. Que Deus não criou a luz? Quem portava essa luz? Quem era o que tinha maior luz entre os anjos? Lúcifer. Então ele era o portador da luz. Ele era muito bom, ele parecia com Deus, né? Era entre os anjos o mais próximo de Deus. E aí fica nesse dado, não antecipa ainda, porque vai ter depois a revolta dos anjos, como que Lúcifer, criado bom por Deus, porque tudo que Deus cria é bom, vai por vontade própria, por opção própria, rejeitar a Deus, se rebelar com Deus. Aí ele perde o nome dele. Não se chama mais Lúcifer e vai ser chamado Satanás, que é inimigo. O inimigo, né? O Satan, né? Satã, né? O inimigo. Então, mas não adianta esse dado, a gente está falando da criação.
Vamos manter o foco na criação. Então, o primeiro dia Deus criou a luz, ou seja, criou todos os espíritos perfeitos. E aí, depois que Deus criou o mundo espiritual, ele vai criar o quê? O mundo material. Aí vem os dias da criação. O segundo, terceiro dia, quarto dia, né? No segundo dia, Deus fez separou as águas, né? O firmamento, tudo. Aí vem todos os dias. Cada dia desse tem um significado. Depois eu mando um material para vocês relacionando, né? Como que é a evolução do universo, né? Relacionado a esses dias. Né? Esses dias são como que eras para Deus, né? Não significa que é o nosso dia de 24 horas. São eras, são momentos em que Deus fez o universo. E aí lembrar que ele fez a criatura na criação material da menos perfeita para a mais perfeita. Ou seja, do átomo, que é a matéria mais simples, né? Imperfeita, até a mais perfeita, né? Os compostos químicos mais perfeitos. Aí vai criando os planetas, os sistemas. De modo que a criatura material mais perfeita, ele cria por último. A criatura espiritual mais perfeita, ele cria primeiro, no primeiro dia. No último dia, o espírito menos perfeito, porém a matéria mais perfeita. Então Deus criou primeiro as coisas espirituais, depois as coisas materiais, do mais perfeito ao menos perfeito. Continuou criando os espíritos, né, e começou a criar a matéria, do menos perfeito ao mais perfeito. Quando ele chega no último dia, ele faz a síntese, que é o quê? A última criação de Deus, o ser humano. Então o ser humano é uma síntese da criação. Ele tem tanto a parte material como a parte espiritual. Só que da parte material é a parte mais perfeita, porque o ser humano, o corpo humano, digamos assim, é a coisa mais perfeita na criação, né? Ele é complexo, tem um sistema, um organismo super intrincado, bem. Mas na parte espiritual, ele é o espírito menos perfeito. Então, nós somos espiritualmente inferiores aos anjos. Então, nós temos o corpo mais perfeito, porém o espírito menos perfeito. E isso para nós vai ser uma vantagem, né? Porque o que vai acontecer? Os anjos, por serem espíritos perfeitos, quando Deus cria um anjo, ele sabe tudo. Ele tem conhecimento pleno, a gente chama de ciência infusa. O ser humano não, ele é um espírito imperfeito. Então, o ser humano ele não sabe tudo. Ele tem que aprender. O conhecimento humano, a razão humana, vai depender do aprendizado. Então, o ser humano ignora uma série de coisas. Tá bom? Isso para o ser humano vai ser bom porque é o seguinte, quando os anjos pecam, como eles já sabem tudo, eles não se arrependem. Porque quando ele peca, ele já sabe as consequências do pecado, de modo que quando o anjo peca, ele não volta atrás no que ele vai fazer, porque ele já sabia de tudo. Entendeu? Dá para entender mais ou menos? O ser humano, quando peca, ele não sabe. Ele tem uma certa noção, mas ele não tem ideia das consequências, nem das repercussões, porque ele está limitado ao aqui, ao agora, à história, ao passado, presente, futuro. Ele não vê tudo. Ele não tem conhecimento de tudo. Ele está em processo de aprendizagem. De modo que o ser humano ele tem a capacidade de arrepender, se arrepender. Então, vamos chegar a isso lá depois. No sexto dia, a criação do ser humano é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus significa que o ser humano tem espírito, ele é racional, ele é um ser espiritual, mas é um espírito um pouco menos perfeito. Ele entende menos, não é? Guarda esse dado aí. Vai ser retomado lá na frente, né? Na história do pecado original. Sétimo dia, o amor de Deus ao ser humano criado por ele. Então, Deus
criou o ser humano e consagrou o sétimo dia. No sétimo dia, Deus falou, olha, vamos celebrar, né? Deus descansou com o ser humano. É uma data festiva, onde é celebrado o amor entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e toda a obra criada por ele. Então é um dia consagrado, né? Lembrar essas relações entre o homem e a criação, entre o homem e Deus, tudo em perfeita harmonia. Aqui a gente chama lá de justiça original, né, que a gente trabalhou lá. Retomar isso, a justiça original, os dons preternaturais, a harmonia original, né? Deus ama todas as criaturas. Então, essa perfeita harmonia. Não havia, assim, um conflito entre o homem e as criaturas, né? Nenhum homem fazia mal aos animais, nem os animais faziam mal ao homem. Tudo um perfeito equilíbrio, né? Um amor soberano entre todas as coisas criadas por Deus, porque tudo era bom, né? E aí, depois, aí sim, já no 9º encontro, vocês vão falar, lembra, gente? Lá no 4º encontro que a gente falou que Deus criou os anjos e que havia um anjo mais perfeito e tudo. Então, quando Deus criou o homem, e ele falou que o homem é a imagem e semelhança dele, ele revelou um segredo para os anjos. Ele falou, olha, eu gostei tanto de ter criado o ser humano que um dia eu vou querer assumir a natureza humana. Então, um dia eu vou me tornar homem. Eu quero me tornar um ser humano. E então eu vou unir minha natureza divina à natureza humana. E quando isso acontecer, essa adoração que vocês prestam a mim vai ter que ser prestada à criatura humana. Então, eu vou revelar um segredo para vocês. Eu criei vocês para servir os seres humanos. Porque um dia eu vou me unir à criatura humana. Então vocês vão ter que servir aos seres humanos, vão ser guardas dos seres humanos, porque eles são frágeis. E quando eu me unir à criatura humana, vocês vão ter que me adorar na natureza humana. Entendeu? Aí o que acontece? Lembra que eu falei que o ser humano, né, é dos espíritos o menos perfeito, né? Então, o que acontece? Alguns anjos não gostaram dessa história. Falaram, eu servi esse macaquinho, né? essa criatura, né? Olha para isso, né? Que criatura ridícula, né? É um macaquinho, todo peludinho, cheio de cabelo, né? É uma criatura assim, né? De todas as feras que Deus criou, é a mais precária, não tem garras, não tem nada, não pode se defender, né? É frágil. Eu ter que servir essa criatura, eu ter que servir de guarda, proteger, né? Então, alguns deles, né, falaram, não servirei. Não. E quem começou essa revolta? Obviamente, Lúcifer, porque ele era o mais perfeito. Ele era a criatura mais perfeita criada por Deus. E na cabecinha dele, ele achava o seguinte, olha, se Deus tem que se unir a alguma criatura que ele criou, ele tinha que se unir a mim, porque eu sou a criatura mais perfeita do universo. Eu não aceito Deus se unir a criatura humana. Não aceito. A gente chama de união hipostática, a união entre Deus, o Criador, e uma criatura, né? Se Deus tem que se unir a uma criatura, tem que ser a mim. Eu já sou praticamente Deus, porque sou muito parecido com Deus. Inclusive, ele começava a exigir dos outros anjos ser adorado como Deus, né? Ele começava a ensinar aos outros anjos, olha, vocês podem me adorar porque eu e Deus somos praticamente a mesma coisa. E quando ele ficou sabendo que ele ia ter que servir e adorar o ser humano, aí ele falou, não servirei, não adorarei. E aí ele se revolta contra Deus.
Então a revolta de Lúcifer tem como fundamento a criação do ser humano. Por quem é esse ser humano? Quem é esse ser humano, né, que une a natureza divina e a natureza humana? A gente já sabe que nós já sabemos aqui que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, porque ele é Deus e é homem, né? Quando o Verbo se encarna e vive. Então, Deus mostrou o futuro para os anjos. Olha, um dia eu vou me tornar humano e vocês vão ter que me adorar nele. Então, foi nessa revelação do futuro que esses anjos, dentre eles os mais poderosos, se rebelaram e não aceitaram. E nessa rebelião de Lúcifer, ele levou vários anjos, né? Dizem que 1/3, né, segundo o Apocalipse, 1/3 de todos os anjos criados por Deus aderiram à revolta de Lúcifer, enquanto que 2/3 ficaram com Deus, né, e aceitaram os desígnios de Deus, né, de servir ao ser humano, de serem guardas, e de um dia terem que adorar a Deus na natureza humana. Né? Esses anjos, Lúcifer e esse 1/3 desses anjos que caíram, não podem mais ser chamados de anjos. Eles, né, dizem que houve uma batalha no céu, e aí sim, entra Miguel e fala, quem é como Deus? Né? Porque Lúcifer já estava querendo ser adorado como Deus. Fala, não, vocês vão ter que adorar a mim, essa criatura nojenta. Esse macaquinho que Deus criou, não. Tem que adorar a mim. E aí entra Miguel e fala, quem é como Deus? Né? Ninguém é como... E aí houve essa batalha e esses anjos revoltosos foram expulsos do paraíso. Né? Miguel e os outros anjos, 2/3 dos outros anjos, expulsam Lúcifer e 1/3 dos anjos e tiram eles do céu porque eles estavam criando essa confusão. E o que acontece? Deus ofereceu o perdão. Só que, como eu falei, como os anjos é o seguinte, eles não são como os seres humanos, eles não se arrependem. O anjo é 8 ou 80, porque eles sabem tudo, eles têm o conhecimento perfeito de tudo. Então, quando o anjo se decide, ele não volta atrás. Então, mesmo que Deus tenha oferecido perdão aos anjos revoltosos, eles não aceitaram. Então, por que ainda existem os demônios? Né? Por que existe o mal? Não é porque Deus não perdoa. É porque os demônios não querem o perdão de Deus. Eles não se arrependem. A vontade deles é concretizada. Eles não se arrependem. Eles não voltam atrás da decisão que eles tomaram. E aí, o que acontece? Deus parou de oferecer o perdão, porque quanto mais Deus oferecia o perdão, mais eles se afastavam de Deus, mais malvados eles se tornavam, mais perversos eles se tornavam. E aí Deus então para de oferecer esse perdão, porque sabe que quanto mais ele vai atrás, mais os anjos, esses anjos revoltosos, ficam maus e mais eles vão para a escuridão. Então Deus simplesmente permitiu a existência desses anjos, porque Deus ama todas as criaturas. Então, o inferno não é uma criação de Deus. O inferno é uma criação desses anjos, porque o que é o inferno? É onde esses anjos revoltosos estão. Que é um lugar afastado de Deus. Eles não toleram Deus. Eles não aceitam o amor de Deus. Então, eles saíram da presença de Deus e criaram esse espaço onde eles podem estar afastados da presença de Deus. Né? Onde eles rejeitam a Deus. Então o inferno, o mal, o pecado, tudo isso não é criação de Deus, tudo isso é invenção desses anjos rebeldes. Então o pecado foi criado pelos anjos rebeldes. E agora eles não podem mais ser chamados de anjos, eles são chamados de demônios. E como o motivo de tudo isso foi a criação do homem, qual é o principal passatempo dos demônios, né? Mexer com os humanos. Tentar destruir o ser humano, né? Eles tentam destruir. Como diz Jesus, eles são homicidas desde o princípio. Desde que princípio? Desde a criação do homem.
desde que o homem foi criado, eles procuram por inveja, eles têm inveja do ser humano, porque o ser humano tem aquilo que eles queriam para eles, que é essa união, né, entre a natureza humana e divina, e eles serem adorados, né? Eles queriam para eles, então, como eles não têm para eles, eles vão invejar quem tem, né? Então, a inveja é o quê? Esse sentimento de querer destruir o que o outro tem. Então, eles querem destruir o ser humano. Sobretudo, essa imagem, né, que o ser humano foi criado à imagem de Deus, essa imagem divina que o ser humano tem. Certo? Eles tentam o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que eles vão tentar fazer é enganar o ser humano para afastar o ser humano de Deus. Como eles se afastaram de Deus. Eles vão tentar jogar o ser humano contra Deus, para que essa união entre Deus e o homem não aconteça. Porque eles não querem que essa união aconteça. Então eles vão tentar destruir o tempo todo, eles vão querer separar, tirar o homem de Deus. E vão querer o quê? Fazer o ser humano servirem a eles, porque eles acham que eles não querem servir o ser humano, eles querem que o ser humano sirva a eles. Então eles vão escravizar o ser humano, que é a escravidão do pecado, né? Quando o ser humano peca, ele se torna escravo dos demônios, escravo do pecado. Ele se subjuga ao poder do demônio. Entendeu? Eles querem isso. E evitar o quê? Essa predestinação à vida eterna. Porque o homem está predestinado à vida eterna. Se eles conseguem manter o homem separado de Deus, eles conseguem evitar que o homem vá para o céu e viva a vida eterna com Deus. Então eles tentam o tempo inteiro isso, destruir o ser humano e a predestinação à vida eterna que Deus já traçou para o ser humano. Né? Quando Deus criou o homem, ele já criou essa predestinação à vida eterna. Ele queria que o ser humano fosse todo voltado à vida eterna, à vida feliz com ele. E aí é o que vai acontecer, né? Lá a queda de Adão, primeiro acontece a queda dos anjos, depois vai acontecer o quê? A queda de Adão e Eva. Entra o pecado no mundo. Aí não é entre, tá? Entra. Outro errinho de grafia aí, sem querer, desculpa. Entra o pecado no mundo e com ele a morte. Porque eles não querem evitar que o ser humano tenha a vida eterna, então eles inventaram a morte. Eles inventaram o ser humano não vai ter a vida de Deus. A gente quer que o ser humano morra. Né? E como que o ser humano morre? Estando afastado de Deus. Não vamos tentar tirar o ser humano da face de Deus. E aí entra a serpente no paraíso e faz toda aquela... Aí entra a questão da serpente. Olha, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de tudo? E aí a Eva fala, não, Deus falou que a gente pode comer de tudo, só de uma árvore que a gente não pode comer. Qual árvore? É a árvore que está lá no centro do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente, a astuta, fala, eu sei por que Deus proibiu. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem daquela árvore, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Eles já eram, nós já tínhamos essa predestinação, mas ser Deus com Deus, unido a Deus. Não é? Seria a nossa predestinação. E lembra, nós tínhamos os dons preternaturais, então enquanto a gente não comesse da árvore proibida e comesse da árvore da vida, nós viveríamos para sempre. Qual foi o veneno na mentira? É a capacidade de ser Deus sem Deus. Vós sereis como os deuses. Então, a soberba. Eu quero ser Deus por conta própria. Não preciso de Deus para ser Deus. Se eu comer dessa fruta, eu vou ser Deus por conta própria. E aí, então, ignorando o alerta de Deus, de que se eles comessem daquela árvore, eles iriam morrer, o ser humano peca e come da fruto proibido, né? E então os anjos conseguem, os demônios conseguem aquilo que eles queriam, que é tirar o ser humano de Deus, romper com Deus.
Tá parando aí? Tá travando aí? Dá uma travadinha, mas depois volta. E Na hora o que você áudio? falou, parou. Tipo, tá. Deixa eu abrir aqui a porta, Esse talvez voltou. melhor o sinal. E aí, como eu falei, como para os anjos não tem perdão, quando acontece o pecado original, aí tem a promessa de salvação, que é o proto-evangelho, lá do Gênesis 3, versículo 15. Colocarei inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela esmagará a tua cabeça. Ou seja, nessa profecia há uma promessa de salvação, que o ser humano vai agora ter que combater o mal. Mas o mal não vai conseguir fazer o intuito, o mal, vai só ferir o calcanhar, enquanto que o ser humano vai esmagar a cabeça da serpente. Vai ter um ser humano que vai esmagar a cabeça da serpente. E com isso ele esmaga o poder do mal. O poder que o demônio tinha de fazer mal ao ser humano. Então, por que a gente chama de proto-evangelho? Quem é esse? Quem é essa futura semente, esse futuro filho da mulher, essa futura descendência da mulher que vai vir, esse ser humano que vai vir para destruir o mal, para destruir a serpente? Quem que é? O próprio Jesus Cristo, que é, ademais, a união hipostática, a união entre Deus e o ser humano. E é justamente por isso que ele tem o poder de destruir o pecado. Né? Porque para poder salvar, tirar o pecado do homem, tem que ser homem para pagar essa dívida, né, que fez com Deus, né, porque foi uma dívida tão grande, né, que tem que ser um homem para pagar. Mas não basta ser um homem, porque ele tem que redimir a humanidade inteira. Então tem que ser Deus, para esse mérito ser estendido a toda a humanidade. Porque lembra, o salário do pecado é a morte. Então é justo que o ser humano morra, porque ele está pagando pelos erros dele. Então, para justificar o ser humano, tem que ser um ser humano e não pode ter pecado. Então tem que ser um ser humano sem pecado. O ser humano sem pecado é Jesus, porque ele nasce como um novo Adão. Né? Ele não é do pecado de Adão, ele é um novo Adão. E, então, quando Jesus morre, por isso que Jesus ele nos salva quando ele morre. Porque quando ele morre, ele não tem pecado. Então ele morre injustamente. E nessa injustiça, ele justifica. E como ele não é só homem, mas ele é Deus, a justificação dele é estendida à humanidade inteira, porque os méritos do homem Jesus são atribuídos a Deus, que é a pessoa divina. Então, os méritos conseguidos por Jesus são estendidos a todos os seres humanos. Então, Deus consegue tirar todo o pecado da humanidade com a morte de Jesus, porque ele não tinha pecado. E, Tiago, cabe também aquela questão que você colocou, eu acho, né? Só lá no Sementinha Azul, né? Da questão que o homem, ele não precisava, até esqueci o nome, mas aqui está no seu tema, que ele não precisava comer, não sei o quê, só depois que entrou. Aí Jesus, ele teve como ele ser perfeito, ele não tem nessas condições, nas condições primeiras. Ele vai redimindo tudo isso, porque ele viveu em toda a condição humana. Ele teve que nascer, ele passou fome, passou frio, sofreu, ele, né, e por fim morreu. Ele trabalhou. Né? Então, Jesus vai redimindo cada aspecto da vivência humana, de modo que tudo isso que antes era pena, agora foi elevado à dignidade. O trabalho que antes era pena, agora é para a dignidade do ser humano. Porque Jesus redimiu todos os aspectos da condição humana. Ele foi redimindo tudo isso. Então, tudo isso que o ser humano faz serve para o quê? Para a nossa
redenção. Tudo isso é via de salvação, porque Jesus viveu tudo isso. Então é exatamente isso lá. Jesus, ele viveu em tudo a condição humana, exceto no pecado, como diz São Paulo. Ele viveu em tudo. Sendo de condição divina, não se fez da natureza divina algo a se apegar, mas viveu em tudo a condição humana, exceto no pecado. E é justamente por não ser pecador é que ele redimiu tudo isso. Ele redime toda a experiência humana, né? E faz que tudo isso seja voltado para nosso benefício. Aquilo que seria nossa pena, agora é nossa salvação. E é como diz agora, tudo isso que antes era para oprimir o ser humano, serve para libertá-lo do pecado e para levá-lo à vida eterna. E por fim a morte. O ser humano morre, agora a morte que era o fim do homem, Jesus dá ordem, fala, morte, gere vida. E agora o ser humano, a morte do ser humano não é mais o fim. É uma passagem para a vida eterna. Porque assim como Jesus ressuscitou, nós seremos ressuscitados com ele. Então, todo o mal que o demônio pretendia nos fazer foi anulado na cruz de Cristo. Porque todos esses males que vêm do pecado agora servem para a nossa salvação. Né? Deus conseguiu dar rasteira no diabo. Né? O diabo tentou nos fazer mal, e todo o mal que ele tentou nos fazer serve agora para nos elevar ainda mais. Né? Então, olha os paralelos entre Adão e Jesus, que decorrem desse proto-evangelho. Paralelos entre Adão e Jesus e entre Eva e Maria. O antigo Adão é o pecador. E por meio de Adão, todo mundo participou do pecado original. Todo mundo nasce com o pecado original. Como Jesus é um novo Adão, um novo homem, e por ele vem a graça, quer dizer que se por Adão todo mundo participa do pecado, por Jesus todo mundo participa da graça e da salvação. Então é por isso que Jesus fala, é preciso nascer de novo. Porque você que nasce da carne é carne, o que nasce de Adão é Adão. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, se você nasce do Espírito Santo, você é um novo homem. É por isso que por meio do batismo, que é o nosso novo nascimento, nós somos feitos filhos de Deus. Assim como Jesus é filho de Deus por natureza, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então, o antigo homem Adão morre nas águas do batismo e renasce um novo homem, filho de Deus, que participa da filiação divina por meio de Jesus Cristo. Nós participamos da vida de Cristo. Não por natureza, porque ele é o Filho por natureza. Nós participamos por adoção, por participação na graça. Porque ele nos dá a graça de sermos como ele. Jesus nos dá a graça de sermos como ele, né? Filho de Deus. E paralelos entre Eva e Maria. Se por Eva veio o pecado, por Maria vai vir a graça. Então Maria como uma nova Eva, uma nova original. Ela é Imaculada Conceição. Por isso que Jesus e Maria juntos formam essa nova humanidade, né? Um novo Adão e uma nova Eva. Um novo homem e uma nova mulher sem pecado, imaculados. Para que deles venha uma nova humanidade toda restaurada, toda recriada, a partir agora da ordem da graça e não mais do pecado. Né? Submetidos à graça e não mais ao pecado. Então esses paralelos são interessantes de trabalhar, podem fazer com eles, desenha a Eva, né? Explica como é que era a Eva, né? Toda peladinha lá, com as folhinhas e tal. E como que é Maria? Desenha Nossa Senhora, leva a imagem de Nossa Senhora, mostra para eles, olha, essa aqui agora é a nossa nova mãe. Eva, que deveria ser a mãe dos viventes, né? A mãe da humanidade, porque isso que significa Eva, né? A mãe dos viventes. Ela não é mais a nossa mãe. Agora, Jesus nos deu uma nova mãe, Maria. Ela agora é a nossa mãe, a nova mãe da humanidade, porque ela é a mãe do novo homem. Ela é aquela mulher que
cuja semente vai esmagar a cabeça da serpente. Ela é a mulher, Maria é a mulher, e Jesus a semente, a descendência da mulher. Não é? Então a antiga mulher não é mais a mãe, agora a nova mãe é a Maria. E aí, eis aí, né, mulher, eis aí teu filho, filha, eis aí tua mãe, lá aos pés da cruz, né? Jesus entregou Maria como a nova mãe. O pecado original, a nova condição do homem, a perda dos dons preternaturais. Reforçar isso, né? Agora, já que traçamos esse paralelo, vamos voltar, né? Já traçou os paralelos, mas não chegamos em Jesus ainda, né? Estamos ainda lá, na criação. Como é que vai viver o homem agora? O homem que perdeu essa amizade com Deus por meio do pecado, vai ter que viver sem os dons. Vai ter que sofrer, vai ter que trabalhar, vai adoecer, vai sentir fome, vai ter frio, vai ter que trabalhar para poder comer. Antes ele tinha tudo de graça, né? Só pegava as frutas do jardim e comia. Então, esclarecer essa nova condição do homem. E que aquela vida perene que ele tinha, pouco a pouco vai ser reduzida. Lembra, os primeiros homens viviam muitos anos, né? Vai dizer o Gênesis que viviam 300 anos. Cada vez menos vão viver cada vez menos. Até que vai chegar uma raça de seres humanos que é a nossa, que vive no máximo 100 e poucos anos. Entendeu? E aí explicar agora, né? Agora a história do homem é só ladeira abaixo, né? E como o início da história da salvação, como que o homem vai cada vez mais se embrenhando no pecado e como que Deus vai renovando as promessas de salvação. A cada novo pecado que o homem comete, Deus vai prometendo e reafirmando essa aliança de salvação. A história de Caim e Abel, que são os filhos de Eva, né? Como que Caim, por inveja, vai matar Abel, repetindo aquela inveja entre o demônio e a humanidade, né? Caim teve inveja de Abel porque o sacrifício de Abel agradou a Deus e o dele não. Por que o dele não agradou a Deus? Porque ele não deu de coração, ele era egoísta, né? Enquanto que Abel fez um sacrifício agradável a Deus, né? Um sacrifício de vontade. E ele ficou com inveja do irmão, foi lá e matou o irmão. Né? O primeiro homicídio humano praticado por um ser humano. E aí, como que isso destruiu a família, né? O pecado destrói a família, irmão matando irmão, né? Os perigos do pecado, né? Então, lembrar isso, nossa, já pensou o seu irmão? Você gosta do seu... Aí ele leva para o lado da empatia. Você gosta do seu irmão? Você, por acaso, teria coragem de matá-lo? Não. Pois é, mas veja só, tanto que o pecado é vil. O pecado pode levar você a matar seu irmão. Então a gente não pode consentir com o pecado. Porque o pecado pode levar o ser humano a fazer loucuras e tal. E explorar essa questão, que é bem didática para crianças, sabe? E aí, que agora? O que foi feito com Caim? Qual o castigo? Deus falou que ele não poderia viver naquela terra mais, porque ele ia viver peregrino, como castigo, né, pelo pecado. Mas Caim falou, olha, mas a minha pena é muito grande, todo mundo que me encontrar vai ver que eu cometi esse pecado e vai querer me matar, vai querer se vingar de mim. Aí o que Deus faz? Coloca um sinal em Caim. Fala, olha, ninguém vai matar você. Ninguém está autorizado a se vingar de você. Um mal não se paga com um mal. Porque então significa que Deus perdoou Caim. Aí ele fala, a vingança é minha. Eu sou Deus, só eu posso dizer, né? E ele coloca um sinal para que todo mundo que visse Caim e o sinal não pudesse matá-lo. Nesse sinal, quer dizer, um sinal que Deus coloca no homem para que o pecado do homem não seja pior do que a consequência natural que o pecado já traz. Então, nesse sinal, nós vemos uma prefiguração do sacramento. Lembra, o sacramento não é um sinal que é dado para a salvação? Então, Deus aqui está dando um sinal a Caim, colocando nele um sinal para que ele não fosse morto. Então, ali,
você já vê uma tentativa de Deus de salvar o pecador. E é sempre assim, o movimento de Deus é sempre de salvação, por isso chama história da salvação. Sempre quando o homem peca, Deus tenta salvar. E aí, qual é? O que Deus fala? Olha, e eu não deixo que ninguém mate Caim. Aquele que tentar fazer isso e matar Caim, sobre ele vai cair 7 vezes o castigo que eu dei para Caim. Guarda esse dado, 7 vezes. E aí, vai ter um descendente de Caim, chamado Tubal-Caim, que vai matar um menino. Né? E aí, Deus faz a mesma promessa, né? Por meio da profecia de Tubal-Caim. Fala, se Caim foi vingado 7 vezes, quem fizer mal contra Tubal-Caim vai ser vingado 70 vezes 7. Guardou esse dado? 7 vezes? Sim. 70 vezes 7. Por quê? Lá na frente. Lembraram de Jesus, né? Uhum. Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7? E Jesus fala, eu não digo só até 7, mas até 70 vezes 7. Que quer dizer sempre. Porque Deus inclusive nunca vai... Inclusive foi o evangelho de hoje, né, Tiago? Oi? Inclusive foi o evangelho de hoje. Foi. Falando sobre 70 vezes 7. Vem daí, vem desde o Gênesis, ou seja, desde o Gênesis, desde Caim, que Deus quer que o ser humano perdoe o pecado, porque ele está predisposto a salvar a humanidade do pecado. Então não é lícito a gente pagar um mal com um mal. A gente não paga um mal com um mal, a gente tem que tentar perdoar. Entendeu? Por quê? Os pecados que nós perdoamos são perdoados. E os que nós não perdoamos não são perdoados. Né? Como Jesus ensinou. Se o castigo de Caim cai 7 vezes sobre aqueles que não perdoaram, e de Tubal-Caim 70 vezes vezes 7 sobre aqueles que não perdoaram, também o perdão. O perdão também é 70 vezes 7. Porque todo mundo que perdoa sempre é perdoado. Por isso que sempre devemos perdoar, porque Deus sempre vai nos perdoar. Mas se a gente não perdoa, Deus não vai nos perdoar. Entendeu? A medida do nosso perdão é o perdão que a gente dá. Vem daqui, desde Gênesis. Então, Deus quer nos perdoar, mas não adianta Deus nos perdoar se a gente não perdoa o nosso próximo. Né? Lembrar das parábolas de Jesus. Olha, tinha um senhor que perdoou a dívida do seu escravo. Aí ele foi perdoado. Nesse mesmo dia, esse escravo foi lá e cobrou a dívida do coleguinha dele. Falou, olha, me dá, senão eu te mato. Aí quando o senhor ficou sabendo, mas eu não te perdoei a dívida, como é que você foi lá e cobrou a dívida do servo mal? Né? Agora eu vou te cobrar até o que você não deve. Né? É assim, se Deus nos perdoa, por que a gente não perdoa o próximo? Né? Se Deus nos perdoa. Então lembrar disso, que o sinal de Caim é uma prefiguração do perdão que Deus quer nos dar, o perdão sacramental. O perdão que vem inclusive por meio do batismo e da confissão. O batismo, o perdão do pecado original, e a confissão, o perdão dos pecados mortais. Né? Um sinal sacramental. E aí vamos para a segunda metade da sementinha 2. As descendências de Caim 7, a parte ruim e a parte boa da humanidade. Lembra, Caim matou Abel. Então, de Abel não teve descendentes. Né? Então, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete. Não é? Depois outros filhos. Para dizer o seguinte, de Caim, todos os filhos de Caim vão dar origem a uma humanidade ruim. Porque todos eles estão propensos ao mal. Enquanto que de Sete vai vir uma humanidade, não é totalmente boa, mas digamos assim, uma humanidade boa. Boa por quê? Porque não peca? Não, eles pecam. Mas porque eles guardam a promessa da salvação. Então, lembra, aquele Salvador vai vir da descendência de Sete, e não de Caim.
porque eles guardam a promessa da salvação, enquanto que os de Caim começam a se esquecer dessa promessa da salvação. E aí, quem é Noé? Vai vir Noé. Noé é descendente de Sete, então vai ter a genealogia de Noé. De Adão, Sete, de Sete até Noé. E as gerações de homens até Noé, todos envolvidos em pecado. Mas Noé guardou a fidelidade a Deus. Noé foi fiel a Deus e foi fiel a essa promessa de salvação. Ele não se esqueceu de Deus. Cultuava ainda o Deus. Enquanto que os outros cada vez mais se afastando de Deus e fazendo só maldades. Então quem foi Noé? Como ele viveu? Qual é a sua vocação e missão? Qual a vocação de Noé? Como ele guardou a promessa, ele vai ter a vocação de salvar a humanidade. Como? Criando a arca. Por quê? Nós entendemos que esse dilúvio ele veio como consequência do pecado da humanidade. Não é um castigo de Deus, né? A Bíblia tem que ser entendido num sentido literário, metafórico. Deus não castiga. É o próprio pecado que causa os desastres, né? Isso está sendo demonstrado durante toda a história da salvação. A própria morte é consequência do pecado. Então esse dilúvio significa um desequilíbrio da natureza, que é causado pela perversidade do ser humano. A gente não precisa ir muito longe para entender, por exemplo, o tanto que a nossa geração já está causando desequilíbrios na natureza, né? Com a poluição, com o desmatamento, com a exploração dos recursos naturais. Então isso tudo tem que ser trabalhado aqui, ó. O pecado social como causa do dilúvio, as questões sociais e ambientais. Por que Deus mandou o dilúvio? Por que o dilúvio aconteceu? Deus mandou, entre aspas, o dilúvio. O dilúvio aconteceu porque o ser humano, naquela época, evoluiu tanto, ficou tão sofisticado, mas tão malvado, que começou a degradar o meio ambiente e começou o quê? A destruir a natureza. E a natureza acabou se desequilibrando e causou esse dilúvio. Né? Lembrar que até da criação até Noé, chegou a uma civilização bem tecnológica, a ponto de criar esse desequilíbrio, né? Eles não eram como a gente imagina, né? As pessoas imaginam homens na caverna, não. É já uma humanidade bem... Só que a gente teve que recomeçar, depois do dilúvio a gente teve que recomeçar do zero, né? Então, Noé depois que tudo foi destruído, né? Ele conseguiu criar essa arca, né? Que salvou os animais e a humanidade, mas teve que recomeçar do zero. Né? Mas aquela humanidade era uma humanidade que estava bem preparada e acabou gerando esse desastre ecológico. Então, falar a história de Noé e a história do dilúvio, como que a humanidade ficou ruim, atraiu esse dilúvio, mas como que Deus quis salvar a humanidade, falando para Noé criar a arca, para Noé colocar na arca os animaizinhos e salvar tanto os animais quanto a humanidade. Tá bom? Como que Deus faz essa aliança noética do arco-íris e a continuidade da promessa do Gênesis? Por que Deus salvou a humanidade? Para salvar a promessa para dar continuidade à promessa do Gênesis, aquela promessa de ter um Salvador. De ter um ser humano que vai unir em si a natureza humana e divina. E aí ele faz, depois que passa o dilúvio, que passa tudo, né? Eles vão criar, olha, depois que passou tudo. Vão contar a história da Arca de Noé, do jeito como a gente sempre conhece mesmo. Dos 40 dias de chuva e tudo. Depois dos 40 dias, o que aconteceu? Deus não baixou as águas e colocou o arco-íris no céu? E falou, eu nunca mais vou destruir a humanidade por meio do dilúvio. Eu nunca mais vou... O que ele quis dizer com isso? Eu nunca mais vou permitir que o pecado do homem chegue a tal ponto que a espécie humana seja ameaçada. Antes que isso aconteça, eu vou chegar e o Salvador vem. Para que o pecado não chegue mais ao ponto de quase destruir a espécie humana. Essa foi a aliança do arco-íris, que remete à nova aliança no sangue de Cristo. Porque se a aliança noética do arco-íris é uma promessa de salvação para toda a humanidade,
também é a aliança de Cristo, porque Cristo morreu por toda a humanidade, não é? Então faz essa relação da antiga aliança e da nova aliança feita no sangue de Cristo. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que será dado por vós e por todos para a salvação, né, de todos, né, da humanidade. Então, como Deus colocou a aliança no céu, que a aliança do arco-íris é uma prefiguração da aliança do sangue de Cristo, da nova e eterna aliança. Por quê? Foi justamente em vistas do nascimento do Salvador é que Deus quis salvar o homem, para preservar essa promessa. E aí, elaborar de novo, aqui foi a história em si. Aqui que são os motivos. Por que veio o dilúvio? Por que Deus permitiu o dilúvio? Porque veio do pecado do homem. Questões sociais, ambientais. Lembra que o Papa Francisco quer que esse assunto seja trabalhado na catequese por meio da Laudato Si, a casa comum, né? Qual é a casa comum? É o planeta Terra. Lá na criação, quando Deus criou tudo, deu para o ser humano e fala, olha, tomem conta de tudo, é para tomar conta, mas com responsabilidade. Sabendo que se a gente abusa da natureza, a natureza entra em desequilíbrio e se volta contra o ser humano. Então a gente pode estar destruindo o nosso próprio planeta. A prova disso é o próprio dilúvio, né? Chegamos ao ponto de quase sermos destruídos pelo próprio meio ambiente, porque o nosso pecado pode ser capaz de nos autodestruir. Então, primeiro tratar sobre essas questões sociais, falar, olha, nós temos que, depois que eles chegam a essa conclusão de que o dilúvio foi fruto do pecado deles, pecado social, né, da degradação, aí vocês vão levar para a questão social. E nós, hoje em dia, podemos tratar o meio ambiente assim? Nós temos que cuidar? Temos. Como que a gente pode cuidar? Aí vem por esse encontro aqui, a Casa Comum Laudato Si, ações ecológicas. Então, ensinar eles, olha, nós podemos cuidar do meio ambiente, reciclando o nosso lixo, evitando a poluição, né? Evitando o desperdício de água, de recursos, de material, de folha, né? A cada folha que a gente usa tem que desmatar, matar uma árvore. O desmatamento causa um desequilíbrio. Então, ensinar as crianças a cuidarem do meio ambiente, a serem, a se desenvolverem como seres humanos, mas de um jeito sustentável, de um jeito que o planeta possa manter o equilíbrio da natureza, né? Os equilíbrios das relações, né, intrínsecas que Deus criou, que é tudo perfeito. Esse equilíbrio é perfeito. Se a gente mexe e abusa, a gente colhe consequências trágicas daí, né? E aí, falar sobre isso. Aí vem os animaizinhos. Retomar os animaizinhos. Se Deus quis, Deus podia ter só salvado o ser humano. Porque para ele basta o ser humano salvo para que venha Jesus e ele tenha a natureza humana e divina unidas, né? Que é o propósito de Deus, é isso. Mas por que ele quis salvar os animaizinhos, né? Então, lembrar, Deus mandou Noé salvar os animaizinhos porque também é devido a um cuidado com as criaturas. Deus também ama as outras criaturas, porque as outras criaturas também são obras de Deus, não é? As outras criaturas também foram criadas por Deus. Então, Deus salvou as outras criaturas, os animaizinhos, porque Ele quer que o ser humano continue cuidando da sua obra, continue ajudando a cuidar da natureza dos animais. Então, lembrar eles a cuidar dos animais, cuidar, né, não maltratar os animais, e toda essa questão que vocês podem trabalhar, né? Porque todas as criaturas são amadas e são obras das mãos de Deus, não é? Aí, nesse ponto, talvez até pensar, não vou enfatizar,
da importância também, né? Tipo assim, tem aquela ordem, né? O homem, ele é mais importante que os animais, mas os animais também são criaturas de Deus. Isso. Que nesse mundo às vezes acontece essa inversão. Isso, não, dar a cada coisa o seu devido valor. Isso. Não é? Tanto que depois que Noé sai da arca, Noé faz os sacrifícios. Ele sacrifica os animais a Deus, alguns dos animais, né? Justamente porque Deus mandou recolher vários, né? Mas isso aí não precisa falar isso para os meninos, né? Eles vão ficar. Uhum. Mas justamente para lembrar essa hierarquia. A criação, o homem e Deus. A criação abaixo do homem e o homem abaixo de Deus. Sempre assim. Tá bom? Nós somos senhores da criação, mas também somos responsáveis por ela. E também não inverter. Não colocar a criatura nem igual ao homem e nem acima do homem. Porque o homem é a imagem de Deus, né? As outras criaturas não. Os animaizinhos subiram de 2 em 2. Pode passar até aquela musiquinha do padre Marcelo Rossi, né? Os animaizinhos subiram, botar eles para dançar, faz uma brincadeira. Por que subiram de 2 em 2? Qual é a mensagem? Falar da complementariedade dos gêneros, do macho e da fêmea, que essa complementariedade foi criada por Deus e é desejada por Deus. Não entra em assuntos muito complexos sobre, né, homossexualidade, mas isso já está subentendido, não é? É justamente para já ir colocando na cabecinha deles e naturalmente afastando essas ideologias. E que o certo é o quê? O gênero masculino, o gênero feminino, como os gêneros criados por Deus, como os únicos gêneros criados por Deus, o masculino e o feminino, e como esses gêneros se completam. Ambos, tanto o homem quanto a mulher, o masculino e o feminino, são criados por Deus, desejados por Deus, e eles se complementam, um complementa o outro. E essa complementariedade é desejada por Deus. Por isso que até nos animaizinhos Deus quis colocar um macho e uma fêmea. Né? Mas não vai além disso para não criar curiosidades desnecessárias e antecipar um assunto que para a idade deles ainda não está na hora. Mas já coloca na cabeça deles que o homem e a mulher, em pé de igualdade, igual dignidade, não igual condição, mas igual dignidade. Porque cada sexo tem sua diferença, né? Tem suas diferenças e cada sexo tem a sua beleza. Mas ambos são amados por Deus, têm igual dignidade e ambos se complementam. Explorar isso, tá? Eu imaginei aqui agora, talvez até para dar exemplos de animais. O macho busca comida para a fêmea, sei lá, o leão faz isso. Isso. Falar algumas coisas, alguns exemplos de alguns animais. Aí é uma criatividade de vocês. Uhum. Beleza? A pombinha de Noé. Isso aqui já... quantas vezes Noé soltou a pombinha? Aí isso aqui talvez, se vocês quiserem... Se eles entenderem, ótimo. Se não entenderem, tá. Enfatiza o fato, que lá na frente talvez eles vão entender. Quando Moisés... Moisés é ótimo, né? Noé, quando acabou o dilúvio, Noé soltou a pombinha. Soltou. Para ela voltar com a folha. Qual é o símbolo, né? Ele solta a pombinha não encontra lugar onde pousar, ela volta. Sim. Aí Noé espera 7 dias. Ele espera 7 dias, aí ele solta a pombinha de novo. A pombinha vai. Quando ela volta com um raminho de oliveira no bico. Aí Noé começa a entender, não, então já tá baixando e já tem até vegetação, porque ela achou uma raminho de oliveira, mas ainda tem muita água, né? Não está totalmente terra seca. Aí ele espera mais 7 dias e solta a pombinha de novo. E dessa vez a pombinha não volta. Que significa o quê? Ela achou o lugar para onde ela pousar. Ela achou o destino final dela. Qual a simbologia disso?
se a Arca da Aliança é a igreja que nos tira do pecado, do dilúvio, a aliança noética é o sangue de Cristo, significa o quê? Os 7 dias anteriores são 7 dias da criação, é o Antigo Testamento. Quando ele solta a pombinha 3 vezes, né? Quando ela volta com um raminho de oliveira, o que é a oliveira? Não é a árvore que dá a azeitona, que dá o azeite de oliva? O azeite de oliva não é o óleo da unção que simboliza o Espírito Santo? Então, a própria pomba já é símbolo do Espírito Santo, né? E ainda mais com a oliveira. Significa que a pomba agora está... Olha, na primeira ele solta a pomba não acha lugar para pousar, ela volta. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não acha onde pousar. Quando ele solta pela segunda vez, ela traz um raminho de oliveira, ou seja, a promessa de que o Espírito Santo um dia virá e vai trazer o quê? A unção, esse óleo para todos nós. E quando ele definitivamente acha a terra seca, quando passa o dilúvio, a salvação, ou seja, quando Cristo ressuscita, depois dos 7 últimos dias, que é o Novo Testamento, a nova criação, ele solta a pomba e a pomba não mais retorna. Por quê? Porque Jesus manda o Espírito Santo e o Espírito Santo vem sobre nós em Pentecostes, ou seja, ele traz aquela unção que estava na boquinha dele, ele distribui a todos nós. Entendeu que em Noé também está prefigurada a história de Cristo e a história da salvação e como que Jesus vai mandar o Espírito Santo sobre toda a terra? Interessante, né? Então, os 7 dias que é o Antigo Testamento, os outros 7 dias que é o Novo Testamento e a nova criação, porque Jesus veio fazer novas todas as coisas, um novo homem e uma nova criação, para que agora não esteja mais sobre as águas do pecado, mas sobre a graça do Espírito Santo. Então, aquela promessa de unção agora chegou até nós. Essa promessa da unção, depois vai vir com o profeta lá, o profeta Joel, né? O Espírito Santo será derramado em abundância, todos os jovens vão ter visões, as mulheres profetizarão, né? Enfim. Que é o que acontece em Pentecostes, que é o tempo que a gente vive, o tempo da igreja, o tempo da ação do Espírito Santo, né? E depois vem Jesus para levar a igreja toda para o céu, porque nós já somos salvos por Jesus Cristo, né? Já passou a escravidão do pecado. Se eles entenderem, ótimo. Se não, eles vão entender isso lá na frente. Mas é bem bonita essa parte da pombinha, né? Sem falar o quê? Os 7 mais os 3. 7 dias que ele esperou. 7. As 14 gerações. E as 3 vezes, 7 mais 3, 10. Que é o número também da lei, né? Dos 10 mandamentos. Lembrando que é a ordem de Deus, né? Nada escapa à ordem de Deus. Tudo sob a providência de Deus, né? Providência divina que controla tudo. Depois falar sobre os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, repovoamento da terra. Porque Noé, junto com Noé, estavam os 3 filhos dele e as esposas. Então eram 8 pessoas, né? Noé e a esposa, os 3 filhos e as esposas. Então eram 8 pessoas. Desses 8 pessoas, houve o repovoamento da terra, né? De Sem vieram os povos semitas, do Oriente. De Cam, os povos camitas, que são os africanos. E de Jafé, os povos europeus. É como a Bíblia justifica os 3 principais povos que eles conheciam na época. É claro que isso é uma etiologia, uma forma mítica de explicar a origem das diferenças culturais, né? Mas lembrando, interessante que até hoje os povos do Oriente são chamados de povos semitas, né? Os árabes e os hebreus são povos semitas, porque ele vem da descendência de Sem, tá? E a descendência de Sem é que vai guardar a promessa da salvação. É de Sem que vai vir depois
os hebreus e depois o povo judeu, que depois vai vir Jesus. Não é? Lembrar da história de Torre de Babel, que mesmo depois que Deus que livrou o homem do dilúvio, a humanidade continuou tentando a Deus, querendo criar uma torre que chegasse até Deus e de lá derrubasse Deus do seu trono. Lembra que Deus prometeu que o ser humano não chegaria ao ponto de ser destruído? Então, o que Deus faz? Antes do homem pecar, chegar a esse ponto de pecado, ele confunde as línguas, né? Para que o homem não consiga construir essa torre. Então, o pecado que eles tentavam cometer lá na Torre de Babel, eles não conseguem cometer, porque Deus confunde as línguas. E cada homem vai para o seu canto e aí dá a origem das línguas, né? As diversas línguas. Fazer o paralelo, talvez, com Pentecostes, que é o quê? Quando o homem tenta contra Deus, eles não se entendem. Porque eles querem viver um empreendimento que exclui Deus da vida humana. Mas quando o homem aceita Deus na sua vida, aí acontece Pentecostes, vem o Espírito Santo, que é exatamente o oposto de Babel. Lá, os homens não se entendiam. Aqui, quando vem Pentecostes, cada um fala a sua língua. E os homens, todo mundo se entendem. Todos os povos se entendem. E aí, a partir dali, a construção da igreja. E a igreja é um empreendimento onde o homem consegue alcançar a Deus. Mas não para tirá-lo do seu trono, mas sim para adorá-lo em seu trono, que é a igreja. Né? Então, quando o homem quer chegar a Deus, mas para tirá-lo do trono, tudo dá errado. Quando o homem tenta chegar até Deus, mas para viver a vida eterna com Ele, aí tudo dá certo. Os homens se entendem. Né? Os dois aspectos aí. Falar sobre os patriarcas, os aspectos gerais, né? Daí tá, aí tem uma humanidade inteira. Aí agora Deus vai fazer uma aliança com um povo. Deus vai eleger um povo. A aliança com os patriarcas não é mais uma aliança com a humanidade inteira, é com um povo só. Porque Ele quer que esse povo guarde os mandamentos, que ele guarde as promessas, para que desse povo ele tire o Salvador. Lembra, Deus está fazendo assim, ó, um funil da humanidade inteira para ele gerar um povo, desse povo para gerar o Salvador, do Salvador ele salva um povo que é a igreja, e da igreja ele alcançar a humanidade inteira. Por isso que a igreja ela é católica, ela é universal, ela é aberta à humanidade inteira. Porque com a igreja, Jesus pretende salvar a humanidade inteira. Então é esse movimento. Né? Como ele perdeu a humanidade inteira, ele agora está fazendo assim, para gerar o Salvador. O Salvador ele vai abrir de novo até conseguir atingir a humanidade inteira e ele conseguir salvar todos os seres humanos. Essa é a dinâmica da salvação. Então agora ele está fazendo assim. Ele vai... Aquela humanidade que ele salvou em Noé, ele vai focar num povo. E é por isso que ele chama Abraão, para formar esse povo. Né? De você eu vou formar um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu, tão numeroso quanto as grãos de areia do mar. Né? Dizia o que Abraão, quando saiu da terra dele, né? Vocês vão contar a história de Abraão. Tá? Os detalhezinhos, eles adoram a história de Abraão. Abraão era visto, né, andando, olhando para o céu, né, contando estrelas, né? Perguntava para Abraão, o que você está fazendo? Ele, estou contando estrelas. Por quê? Porque Deus prometeu para ele que dele viria um povo tão grande que seria mais numeroso do que as estrelas do céu. E ele foi atrás dessa promessa, ele foi atrás da terra que Deus prometeu, desse povo, dessa descendência que Deus prometeu para ele. Então ele é o pai da fé. Ele acreditou na promessa de Deus e ele foi sem ver, sem saber onde era a terra prometida. Ele só falou, olha, sai, vai para a terra que eu te mostrar. Mas Deus não falou aonde, não falou quando. Então Abraão foi o grande pai da fé. E quando ele aceitou Deus, quando ele fez, aí Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que Abrão significa pai, e Abraão, o pai de um grande povo. Então, como que Deus muda o nome, muda a missão. E aí depois vem a história de Isaac, o filho da prometido, né? A descendência começa a seguir com Isaac.
Isaac foi o filho de Abraão. Como que Isaac prefigura a prefiguração de Cristo? Porque depois que Abraão tem Isaac, Abraão ama Isaac. Como é que diz? Envolve Isaac com todas as mordomias e tudo. E deixa eu só falar pro pessoal do Laranja, porque eu também combinei com eles 8h30. Eu já estou acabando aqui, senão eles... Ok. Eu já termino isso aqui, eu passo pro Laranja. Aí vocês... Senão eles desistem de mim. Que é a perseverança. Então, aí o que acontece? Ele é o filho mais amado, porque é o filho da promessa, o filho que nasceu da velhice dele. Lembra que ele esperou até... Ele tinha 95 anos. A Sara, a mulher dele, já não tinha mais expectativa, né? Já era estéril, era velha. E mesmo assim Deus, né, deu e eles confiaram e veio Isaac. Então ele era amado. E quando Isaac começou, já era crescidinho, né, Deus fez o quê? Falou, olha, você realmente confia na minha aliança? Você... Oi? Tiago. Oi. Eu acho que nessa hora de falar sobre Isaac, não precisa falar do outro filho que ele teve com outra esposa. Não, não precisa, porque isso vai entrar depois, para as etapas mais velhas. E o importante aqui é a relação entre Isaac e Cristo, a prefiguração. E mesmo por conta da idade. Pode confundir. Porque assim, na prática, o que acontece? Como eles eram velhos, Abraão meio que pensa, não, esse filho não vai vir. Aí ele manda a escrava de Sara. Aliás, a Sara manda a escrava dela, Agar, ter relações com Abraão para ter o filho. E aí nasce Ismael, que é, na verdade, o primeiro filho. Mas Ismael não é o filho da promessa, porque Deus prometeu que Sara teria um filho. Lembra lá do Carvalho de Mambré, onde aparece Deus na figura dos 3 anjos para Abraão e fala que Sara ia ter o filho? E Sara ri, porque ela acha que isso não vai acontecer, né? E exatamente por isso, porque Isaac, em hebraico significa riso, sorriso, porque ela riu. E o anjo fala, porque você riu, você duvidou, o seu filho vai se chamar Isaac, que significa sorriso, né? Me lembraram, então Abraão teve um filho antes, mas aí quando vem um filho, né, Isaac mesmo, Sara despede a escrava e manda o filho junto, Ismael ir junto, né? E aí Deus, com pena de Ismael, faz uma aliança com ele também. E fala, olha, não foi justo o que Sara fez com vocês, né? E então eu prometo que de vocês também virá um grande povo. E a minha graça vai estar com vocês também. E aí quem que é esse povo, os descendentes de Ismael? É o povo árabe. Então, de Abraão, o Abraão ele é patriarca dos 2 povos, né? Dos árabes e dos hebreus. Dos 2 povos semitas. Tanto que os muçulmanos também clamam para si Abraão como patriarca. Tanto os judeus como os árabes. Os judeus por meio de Isaac e os islâmicos, né, os muçulmanos, por meio de Ismael. Mas essa parte aqui não precisa, por quê? Porque a gente está vendo a descendência de Cristo. E a descendência de Cristo vem por Isaac, porque ele é semita, né? E não é ismaelita. Lembra que vai vir depois Jacó, depois as 12 tribos, depois Judá. Da tribo de Judá é que vem Cristo, né? Então, nessa idade não precisa, realmente. Muito detalhe, e o interessante aqui é focar essa relação de Isaac com Cristo, porque
o que vai acontecer? Deus vai falar para Abraão, olha, você realmente me ama? Você realmente confia na minha promessa? Você realmente me adora e faz tudo por mim? Abraão fala, faço sim. Aí então Deus fala, então me dá o seu único filho, sacrifica ele por mim. Aí Abraão fica meio, né, mas como assim, né? Mas o filho da promessa, o filho que o Senhor me prometeu, a descendência, o grande povo que o Senhor me prometeu, agora eu vou ter que sacrificar? Vai ter, faz isso por mim. Aí Abraão fala, pô, mas eu não posso desconfiar. Se até agora eu confiei em Deus, eu devo confiar agora também. E aí ele vai e prepara Isaac, leva para o monte, coloca a lenha nas costas de Isaac, faz ele subir a montanha, o Monte Moriá, né? Chega lá em cima, né? Aí Isaac pergunta, pai, cadê? Né? Nós temos aqui a lenha, porque Abraão não fala nada para ele, né? Com medo dele, com pena dele, né? Ele leva ele secretamente para lá. Pai, nós temos aqui a lenha, temos o altar, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Porque eles sacrificavam um cordeiro, né? E Deus pediu para sacrificar Isaac. Aí Abraão fica sem palavras para dizer, né, que ele queria matar ele. Né? Ele fala, olha, meu filho, não se preocupa, Deus proverá. Deus providenciará o sacrifício. E aí deita Isaac lá no altar, no meio do negócio, né? E vai levantar o punho, né? Venda o menino, né? Bota uma venda nele. E a confiança de Isaac, né? Como que Isaac confia em Abraão também, né? Levanta o punho, na hora que ele vai sacrificar Isaac, Deus fala, olha, para, não é para sacrificar o seu filho. Agora eu sei que você me ama, que você me adora, que você me obedece. Mas porque você me obedeceu e não poupou o seu filho único, eu também não pouparei o meu filho único. E eu vou dar o meu filho único, né, para a salvação. Então, lembra, Isaac ali está prefigurando o filho único. Abraão como pai, Isaac como filho. Abraão prefiguração de Deus, pai, Isaac de Deus, filho. E porque nem Abraão negou seu filho, Deus também não vai negar o seu filho. E é exatamente essa pergunta de Isaac, né? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão fala, Deus proverá? Yahvé dirê, né? Yahvé dirê, Deus proverá? Essa pergunta de Isaac vai ser respondida milhares de anos depois. Por quem? Por João Batista. Quando chega Jesus, e ele vai, né, no batismo de Jesus, quando Jesus é batizado, João Batista responde a pergunta de Isaac. Eis aí o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Não é? Então ali é a providência. Jesus é a providência de Deus. Ele que é o filho que vai se sacrificar. E de fato, aquela lenha que Isaac levava nas costas é o madeiro da cruz, que Jesus carregou a cruz. O Monte Moriá, onde Abraão levou Isaac, esse Monte Moriá é o futuro monte onde vai ser construída a cidade de Jerusalém, que é onde Jesus vai ser sacrificado também. Então, onde vai ser construído o templo e onde Jesus vai ser sacrificado. Então, é naquele mesmo monte onde Abraão levou Isaac, é que Jesus vai morrer por nós. Então, esses paralelos entre Isaac e Cristo é que é interessante a gente traçar aqui para eles, lembrar, né? Por isso que Deus vai renovar a aliança em Isaac. Aí depois de Isaac vai vir Jacó, Esaú e Jacó, os filhos, né, de Isaac. Né? Eles são gêmeos. Né? Contar toda a história de Esaú e Jacó, como que eles são gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro e Jacó tentou pegar ele pelo pé e tentou nascer primeiro. Então, desde pequeno, Jacó queria nascer primeiro, para ele ser o patriarca e não Esaú. Como que Esaú, depois crescendo, vai vender a primogenitura para Jacó, né, a preço de uma sopa de lentilhas, né? Esaú gostava de caçar, né? E aí, quando ele volta da caça morrendo de fome, encontra Jacó lá cozinhando uma sopa de lentilha, ele fala, olha, me dá essa comida aí que eu estou morrendo de fome. Aí Jacó falou, olha,
eu te dou, mas só se você me vender a primogenitura. E aí Esaú fala, para que me serve a primogenitura se eu morrer de fome? Me dá logo essa sopa aí e fica para você, que é a primogenitura, né? E então Jacó passa a ser o primogênito, para que ele seja o patriarca, né? Só que ele enganou o irmão, né? E ele vai enganar o irmão depois de novo, que ele vai pegar a bênção. O que é a bênção? Os bens, a herança, né? Ele pegou a primogenitura, depois ele vai querer pegar a herança. Ele vai enganar Isaac, Isaac vai ficar cego. E... Esaú. Não, Isaac fica cego. Tá. E aí, Isaac não consegue extinguir. Aí, como Esaú é peludo, a mãe dos dois, né, fala, olha, Jacó, a mãe gostava mais de Jacó. Coloca uma pele de ovelha, né? Coloca assim e fala que é seu irmão, né? Pela voz ele não ia desconfiar, porque eles eram gêmeos, mas pelo tato ele sabe que Esaú era peludo e Jacó não era. Aí ele pega assim Jacó, ele se passa pelo irmão e pega a bênção. Aí Isaac, cego, dá a bênção para Jacó e passa toda a herança para ele. Quando Esaú chega, ele já tinha tomado toda a bênção. Aí Esaú fala, pai, me dá também um pouco. Ele fala, já passei tudo pro seu irmão. E aí Esaú fica o quê? Tiririca, fala, primeiro você pega aí primogenitura. E agora você pega a herança e me deixa sem nada? Né? Vai embora daqui, porque senão eu vou te matar. Então Jacó foge de Esaú e vai viver longos anos longe do irmão. Né? Vai viver 14 anos. Né? Ele vai para Padan-Aram, terra dos antepassados deles, onde Abraão conheceu Sara, onde Isaac conheceu Rebeca. E onde Jacó vai conhecer Raquel e Lia. Ele se apaixona por Raquel, que é filha de Labão, né? Vai trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel, só que Labão engana Jacó e casa ele com Lia, que é a filha mais velha. Por quê? O que Deus está querendo mostrar? Da mesma forma como ele enganou o irmão, ele agora está sendo enganado pelo tio Labão. Lembrando que Raquel e eles eram primos, né? Labão era irmão de Rebeca, a mãe de Jacó. O que Deus está mostrando? Porque Jacó significa em hebraico trapaceiro. Jacó significa trapaceiro. Significa também calcanhar. Lembrando que ele tentou desde pequeno passar o irmão para trás, querendo puxar ele pelo calcanhar. Enquanto ele for um trapaceiro, ele não pode ser ele pode até ter ganhado a herança do pai aqui na terra, mas a herança de Deus ele não tem. Ele vai ser passado para trás por Labão. Então Labão passa ele para trás e casa ele com a outra irmã. Aí ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Então ele olha, lembra o 7 de novo? 7, 7. 7 Antigo Testamento, 7 Novo Testamento. A antiga criação, a nova criação. Lembra? Tudo prefigurativo, né? Agora que ele conseguiu, se livrou, ele se arrependeu de ter enganado o irmão, ele vai querer voltar para o irmão, para pedir perdão para o irmão. No caminho, aí como ele é esperto, ele vai mandando tudo que ele conseguiu, né, de ficar rico lá com Labão. Ele vai mandando tudo na frente, vai mandando os escravos, os bens, dando presentes para o irmão, para ir amansando o coração do irmão. Porque se ele fosse, ele sabia que Esaú ia matar ele. Ele vai mandando todo mundo na frente e vai ficando para trás. Olha, vai indo para frente, vai dizendo para o meu irmão que eu estou mandando presentes, vai dizendo que eu vou pedir perdão. E aí ele fica por último. Quando ele fica por último, quem que ele encontra no caminho? O anjo, um anjo de Deus. E aí, esse anjo, é claro, entre aspas, é o próprio Deus, que aparece para ele, uma prefiguração de Jesus Cristo. O que Jacó faz? Ele prende o anjo. Ele fala, olha, não vai embora. Não vai embora até me abençoar. E ele tenta fazer com o anjo o mesmo que ele fez com Esaú. Ele tenta dominar o anjo. Então ele luta com o anjo a noite inteira. Ele luta. Só que ele não prevalece, porque é Deus mostrando para Jacó que enquanto você tentar enganar os outros, você não pode ganhar a bênção. Aí, lembra que Jacó tentou puxar o pé de Esaú? Como é que acontece a luta lá? Eles lutam a noite inteira, né? Jacó e o anjo, ou seja, Deus tentando
Deus lutando com Jacó tentando dominar Deus. O que acontece? O anjo puxa a perna de Jacó. E ali ele perde a luta. Da mesma forma como ele tentou fazer com o irmão. E agora ele puxa a perna de Jacó, destronca a perna dele, ele fica mancando para sempre, né? E ali ele perde. Só que quando ele perde, ele ganha. Aí o anjo fala para ele, olha, porque você lutou e você entendeu que você não é capaz de me derrotar, que você não é capaz de me passar para trás, agora sim, que você vai pedir perdão para o seu irmão, agora sim você é meu patriarca. Agora sim eu faço aliança contigo. Agora sim eu te chamo Israel. E aí Deus muda o nome dele de Jacó, que é trapaceiro, e se chama Israel, que é aquele que luta com Deus, né? Israel é Deus, né? Aquele que luta com Deus, que luta junto com Deus. Porque você lutou comigo e, enfim, entendeu que você não é capaz de me vencer, mas que eu te dou a graça. Que você toma posse da terra e da promessa pela graça, não é porque você me engana. Então, tudo prefigurativo para Cristo, né? E aí, quando ele vira Israel, aí ele volta, encontra com o irmão e o irmão perdoa ele e eles se reconciliam. E aí, agora, já com o nome de Israel, Jacó vai ter os filhos, né? Os 12 filhos que vão vir as 12 tribos de Israel, os descendentes do povo, né, hebreu. Na verdade, são 13 filhos, é porque uma é mulher, né? É a Diná. São 13 homens e uma mulher. Mas a descendência vem pelos homens. Então, são as 12 tribos de Israel. São os 12 filhos de Jacó. E aí acaba a etapa de sementinha 2 aqui. E aí, claro, na pré-eucaristia vai ter toda a revisão da história da salvação, só que com menos detalhes, ó, da criação, só que com bem menos detalhes, né? Porque é revisão. E continua a história, ó, com os filhos de Jacó, as 12 tribos, a história de José. Lembrando que um dos filhos de Jacó é José, e José vai ser vendido para o Egito, né? E de lá o povo vai ficar cativo por 400 anos até vir Moisés, né? A história de Moisés e a libertação do Egito. E aqui continua a história da salvação com os detalhes que virão a seguir, que eles vão ver na próxima etapa. Beleza? Mas na sementinha 2 para por aqui, na história de Jacó. É claro que a história de Jacó tem muito mais coisas complexas aí, mas é o tanto quanto basta para eles, e já é o suficiente para eles entenderem o essencial, tá bom? E é isso, mesmo gente. Porque eles não prestam muita atenção. Oi? Mesmo porque crianças da cidade, para ficar muito tempo prestando atenção numa história, é um pouco difícil. Vocês vão ter que usar recursos de desenhos, usar o quadro, desenhar, levar figuras, pedir para eles desenharem partes das histórias. Agora desenha a parte da história que você mais gostou. Desenha Jacó lutando com o anjo, não sei o que, né? Em cada tema desse, vocês vão ter que trabalhar de uma forma bem didática, bem lúdica, não pode ser maçante, tem que falar a linguagem deles e ir conduzindo com bastante tranquilidade. Lembrando que muitos deles não sabem ainda escrever, então eles vão escrever coisas erradas, né? E tudo que eles mostrarem, sempre elogia, tá? Fala, olha, lindo, porque se você critica, você bloqueia. E a criança não consegue, ela não desenvolve. Então, pode ser assim a coisa assim, mais estranha, que você fala, nossa, que lindo, me explica aqui que desenho é isso, o que é isso? Aí ele vai te explicar, não, isso aqui é Noé, isso aqui é a arca. Aí você, nossa, que interessante, tá lindo, parabéns. É assim que a gente faz com criança, a gente não pode nunca criticar, senão a gente bloqueia a cabeça deles, tá? E aí, com relação a materiais, ou vocês têm a opção o quê? De ou vocês ratear entre vocês duas e comprarem essas coisas, papel, desenho, lápis de cor, ou vocês fazem uma reunião com os pais, como tem a reunião aqui prevista, uma reunião com os pais, então, marca um dia, para pedir para eles darem ou dinheiro para vocês comprarem, ou no dia dos encontros, que tiver que usar esses materiais, vocês pedirem para eles levar. Aí é a escolha de vocês, como fazer isso. Fala, olha, amanhã para o próximo encontro vamos precisar de tinta guache.
Ou o próximo encontro vamos precisar de giz de cera. Ou então vocês pedem uma quantiazinha lá que pede para eles, ou pede para eles já deixarem para o semestre inteiro, ou vocês mesmos, não quero sobrecarregar os meninos, então nós mesmos vamos comprar do nosso bolso aqui. Aí decidem como fazer, tá? E aí mais a questão de vocês decidem aí entre vocês duas, tá bom? Então tá bom, Tiago. Muito obrigada aí pela lição. Assim, deu para aprender muita coisa, realmente. Eu preciso estudar também. Mas deu uma aula geral aí que deu para entender, bacana, para poder explicar para eles, viu? Tá ótimo. Então, assim, lembra, foram 1 hora e 45 minutos. Eu passei o programa inteiro. Vocês vão ter 2 semestres para fazer isso. Então, é com bastante calma, com bastante tranquilidade, sem pressa. Não exigem muito deles, no tempo deles, né? Com bastante paciência. Tranquilíssimo, tá? E se tiverem dúvida daqui para futuramente, pode me perguntar que eu tiro as dúvidas e respondo tranquilamente também. Beleza? Pode deixar. O bom é que tem um vídeo, a gente pode rever lá na frente. Pode, eu vou deixar gravado. Eu vou voltar no vídeo, aí eu vejo. Eu vou deixar no YouTube, assim que eu vou passar pro laranja agora, aí quando acabar o laranja, lá no final do dia eu passo o vídeo dos dois. Beleza? Beleza. Então vamos fazer a nossa oração. Então, Thiago, vai. Vamos fazer a nossa oração final que a gente conclui aqui, tá bom? Vamos pedir para Deus mandar os anjos da guarda para que nos protejam em todos os caminhos, nos livrando dos perigos, das doenças, né, e dos pecados, sobretudo dos pecados, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, valeu meninas, brigadão, viu? E um bom início de semestre para vocês. Obrigada, Tiago, viu? Para nós. Valeu, com Deus. Tchau, boa noite.